Oi! Então, olha só, falar agora dos medicamentos controlados dos tarja preta. Tarja preta, a medicação que é tarja preta, são medicamentos que recebem essa categoria por apresentarem uso em excesso, risco de morte. E isso é prescrito à torta e à direita, e infelizmente ainda está acontecendo. E hoje você sabe que é um problema esperado em mulheres de meia idade. Os sintomas psicológicos, os problemas comportamentais, eles vão vir por conta da deficiência de alguns hormônios que vão provocar no cérebro o desequilíbrio das substâncias que fazem o equilíbrio do bem-estar, do bom humor, da motivação, da vontade de viver, a sua capacidade de controlar os seus impulsos emocionais e por aí vai. Só que muita gente ainda não sabe, muita gente não sabe por onde começar, nem o que fazer. Existem pessoas que estão totalmente por fora disso e ainda assim procuram ajuda médica, psiquiátrica, e lá começa o seu grande calvário, que é o calvário de usar uma medicação controlada que vai piorar a situação, as circunstâncias, causando uma espécie de conforto temporário e depois um efeito rebote ou até mesmo o costume do corpo com relação àquela substância, e vai se acrescentando em outro, e quando vê uma bola de neve, onde a pessoa não consegue mais sair daquele emaranhado de coisas e ainda tendo a piora dos seus sintomas. A verdade é que hoje muito se questiona a real função dos remédios controlados antidepressivos, os ansiolíticos para ansiedade, os medicamentos hipnóticos para dormir, antipsicóticos e por aí vai. A grande pergunta que é feita é o seguinte: é dito como tirar, como parar de usar essas medicações? Na verdade, nem dito é e tampouco perguntado é. A verdade é que o paciente ele sofre uma lavagem cerebral onde ele acredita que ele só vai sobreviver às custas daquele remédio por conta que existe um problema químico da falta de uma substância que ele talvez não esteja produzindo. Na verdade, existe sim uma alteração química, mas não que você precise usar um remédio para substituir, mas sim a reposição de algumas coisas que estão descontroladas, porque a gente vai vivendo ao longo do tempo. Então, a verdade é essa. Pergunta que não é feita dentro de um consultório psiquiátrico é: quando eu vou parar essa medicação? Essa medicação, ela vai combinar o quê para mim? Ela vai trazer que tipo de malefícios para mim se eu ficar utilizando por longo tempo? E, finalmente, por quanto tempo eu preciso tomar para poder sair dela? Não é perguntado, não é dito, porque parte-se do pressuposto, quando os médicos saem da faculdade de medicina, que quando um paciente ele vai precisar fazer o uso de um remédio controlado, na verdade nem se fala em tirar, porque calcula-se que ele jamais vai parar de usar. E até para não causar a grande repercussão que é a síndrome da abstinência, que é todos os sintomas que a pessoa apresenta quando para de usar a medicação, não é dito porque parte do pressuposto que isso não vai ser suspenso nunca, mas os pacientes querem saber quando que eles vão poder largar, porque afinal de contas, eles não vão aceitar que eles vão ficar doentes para o resto da vida dependendo de um remédio, principalmente de um remédio que está repercutindo negativamente no corpo dele. Você resolve uma coisa, piora outra coisa. Perde o efeito e você tem que colocar mais um, mais outro. Enfim, a máxima é: não entre nos tarja preta. Não entre no tarja preta. Faça o máximo possível de esforço para que você reponha tudo que o seu corpo estiver precisando, resolva o que está por trás daquilo tudo. Uma das coisas que não se fala numa consulta psiquiátrica é o porquê da presença daquela frustração que está virando uma ansiedade, uma depressão. É encaminhado o paciente para um profissional psicólogo, um psicoterapeuta, mas se não houver sinergia no tratamento desses profissionais com o psiquiatra, essa pessoa ela vai fazer a terapia e ao mesmo tempo tomar o remédio controlado, então não faz sentido algum, porque a ideia é descobrir o ponto de origem daquele sentimento, tratar aquilo
antes de se fazer uma medicação controlada. Então, é algo também a ser questionado. A busca pela origem, de onde vem a tristeza, de onde vem a ansiedade, de onde vem esse sentimento de solidão, de onde vem esse sentimento de medo, onde que começa, por que isso acontece, que gatilho faz isso acontecer, para que seja realmente tratado, mas antes de usar qualquer tipo de medicação. Então, o fato aqui é o seguinte, alguns estudos já mostram, né, e no mundo já está acontecendo um grande movimento onde existe uma campanha enorme, não para se iniciar o tratamento com medicação controlada, e sim um movimento que diz como fazer as pessoas largarem os medicamentos controlados. E dentro de várias pesquisas, várias entrevistas, vários artigos, várias leituras, chegou-se a um consenso comum que em 30 dias, a pessoa fazendo uma preparação do corpo para começar a largar aquela medicação, é possível, totalmente possível, não só diminuir a medicação, mas também como largar. A maioria dos profissionais, psiquiatras, falam que é muito perigoso e realmente, de fato, é largar de uma vez por todas a medicação sem uma preparação e um planejamento para isso. Principalmente a pessoa que faz uso da medicação por mais de 2 meses. Imagina, a gente está falando de pessoas que estão usando por muitos anos. Então, todas essas pessoas elas vão precisar se preparar o seu corpo para o desmame. Não existe desmamar a medicação sem fazer o preparo, que é o que sempre acontece. Vamos diminuir a medicação, vai diminuindo de pedacinho em pedacinho, mas sem que haja nenhuma preparação. E a preparação não é fácil. Quem diz que é fácil? Ela não é fácil, mas também não é difícil. Ela existe, ela é tangível, ela é possível, ela tem que ser tentada para que você se livre de uma vez por todas dessas medicações que vão perpetuar o seu problema psicológico. Existe um problema muito grande com pessoas que usam medicamento tarja preta e que realmente é muito difícil desistir desse tipo de tratamento, porque essa pessoa ela vive um ciclo vicioso de que ela só vai estar bem se ela usar aquele medicamento. E ela nem percebe que mesmo sem ela usar, ela pode sim trabalhar algumas questões, ficar bem. O fato é que ela às vezes boicota e desiste de tratamentos que poderiam realmente tirar ela desse hábito do uso dos remédios controlados. Essa que é a grande verdade. Entre outras palavras, pessoas que usam medicação controlada, elas às vezes nem se dão oportunidade de começar algo natural ou algo novo que realmente possa libertá-la desses medicamentos cerebrais. Isso é uma coisa muito triste, porque muitas pessoas procuram, mas não conseguem dar andamento, porque no meio do caminho ela acha que ela não vai conseguir. É isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Existem alguns estudos mostrando que a preparação para largar, para diminuir as medicações, ela é dividida em 4 semanas, ou seja, em 30 dias, seguindo um passo a passo na sua casa, diante de tudo aquilo que nós já falamos até agora.